Através do vosso feedback, eu percebi que a maior parte de vocês tem um orçamento algures entre 600 e 700 euros quando se trata de montar a próxima máquina gaming. Portanto, por que não, vamos lá gastar, neste caso, 650. Pois pessoal, daqui a rato vamos então ver como gastar 650 euros numa máquina gaming e para começar temos o X4 860K, é um quad-core e neste caso é o único quad-core atual que se justifica neste orçamento porque os quad-core da Intel custam imensamente mais e nesse caso teríamos que pôr uma placa gráfica muito mais fraquinha para gastar o mesmo dinheiro, portanto este processador vai ser mesmo o mínimo dos mínimos necessário para a gráfica que vamos usar e portanto ainda assim conseguem fazer um bocadinho de overclock neste processador. Para a bordo, uma ASUS A88, nada extraordinário, não esperem grande performance de overclock nesta motherboard, ainda assim com uns tweakzinhos conseguem aumentar um bocadinho o clock daquele processador. Se o quiserem, não se esqueçam, se for essa a intenção, de mudarem o cooler. De resto tem tudo o que é necessário para uma máquina base e vamos então continuar. Memória RAM. Temos então 8 GB que é o habitual DDR3, neste caso eu pus especificamente CL9 porque há pessoas que se incomodam quando eu escolho CL10, se encontrarem uma versão CL10 ou CL11 que vos faça poupar 10, 11, 12 euros, é uma boa opção, ok? Tendo em conta que ao estarmos a usar uma placa gráfica dedicada, a frequência, ou melhor, os timings da memória não vão ser muito relevantes para gaming, ok? Noutro tipo de aplicações sim, ainda assim, satisfazendo a vontade de alguns, nem que seja efeito placebo, temos 8 GB com CL9. Para o SSD temos um Crucial 120 GB, eu já disse várias vezes que daqui em diante é semi-obrigatório terem um SSD, ou melhor, depois de usarem a primeira vez, não vão querer usar um disco normal. Ainda assim, eu vou comentar isso mais ao fim. Para disco, onde aqui sim vão ter todos os ficheiros e jogos, temos um Seagate de 1 TB, não precisa ser obrigatoriamente Seagate, simplesmente estava um bocadinho o preço mais baixo à data do vídeo, mas podem optar por Western Digital de igual forma, que irão estar bem servidos. E então, que placa gráfica eu recomendaria à data de hoje com este orçamento? Uma versão mais básica da GTX 960, e digo mais básica porque existem outras versões bastante mais dispendiosas, mas iriam fazer ultrapassar o orçamento e a diferença será, na melhor das hipóteses, talvez uns 5% a mais de desempenho, a não ser que queiram uma versão de 4 GB, mas mais uma vez ultrapassa o orçamento. Portanto, uma GTX 960, total suporte para DirectX 12 e tem um desempenho médio-alto para qualquer jogo atual, portanto, conseguirem enquadrar isso neste orçamento é fantástico. Para a fonte de alimentação, uma Corsair VS 450W não tem o certificado 80 Plus para eficiência, mas tendo em conta que esse sistema consome provavelmente nem 300 W, tem alguma margem e tem PFC ativo que vos vai dar aquela proteção contra eventuais picos ou instabilidade de corrente, ok? Portanto, em termos de segurança de fonte, o que é preciso está lá e ainda assim tem na mesma alguma margem, não muita, mas alguma margem eventualmente com uma gráfica até um bocadinho melhor, ok? Para a caixa, uma Deepcool Tesseract. Esta caixa já tinha sugerido no outro vídeo, pelo preço tem tudo que é necessário, ventilação à frente, em cima, tem espaço para um cooler maior sem problema nenhum, tem fonte em baixo, tem tudo que é necessário. No entanto, é só uma sugestão, qualquer outra caixa é só escolherem e verem apenas as dimensões e ver se cabe lá tudo. O que é curioso é que depois de eu ter sugerido esta caixa a primeira vez, não sei se foi coincidência ou não, já recebi montes de mensagens de pessoal que está a montar o seu PC e que está a utilizar esta caixa. Portanto, ainda não recebi feedback negativo desta caixa, parece-me a mim que tem estado tudo ok. Portanto, isto está o valor de 646,40 €, à data de hoje na loja onde eu vi, mais uma vez, um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo, mediante a loja e a altura em que estejam a ver o vídeo, mas enquadra-se neste orçamento. O que eu disse que ia comentar em relação ao SSD é, se vocês
não quiserem mesmo usar um SSD e só um disco rígido, podem utilizar a diferença de preço e comprar, por exemplo, a GTX 960, a versão de 4 GB, e dar-vos alguma margem mais, por exemplo, para aumentar as texturas em alguns jogos. Não é muito importante, mas é uma opção tão válida quanto outra. Antes de estarem a pensar por esse preço, quase que compro, por exemplo, uma GTX 970, o processador que eu escolhi já não é recomendado por uma placa gráfica acima desta. Já convém ser um Intel i5 de quarta geração ou superior, ou então um AMD FX 8350, ou nem que seja o 6300, mas portanto, só para lembrar que se utilizarem o dinheiro do SSD para comprar uma gráfica acima, vão também ter que gastar mais no processador, ok? Caso contrário, não vão utilizar a 100% a placa gráfica. E portanto, era só isso. Espero ter ajudado uma grande parte de vocês. É sem sombra de dúvida a grande maioria dos orçamentos que o pessoal usa com base no feedback que vocês me dão. E portanto, aqui está. Daqui a uns meses, conforme saírem novos componentes, o mercado for mudando, eu vou voltar a fazer um vídeo com este orçamento, com novos componentes. Podem variar muito ou pouco. Vamos ver o que é que vai acontecer no mercado. E para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.